O tema de hoje do Estúdio News é a emissão de gases do efeito estufa. Para conversar com a gente, temos a Maria Fernanda Pelizon Garcia, gerente do Departamento de Sustentabilidade da CETESB, e David Tsai, coordenador do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do efeito estufa. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, eu queria agradecer a participação da Maria Fernanda aqui com a gente para entender o que é, afinal, o efeito estufa. Muito obrigado pela participação, Maria Fernanda. Olá, Gustavo. Obrigada pela oportunidade. Acho que é um ótimo momento para a gente trocar algumas experiências e trazer informação. Obrigada. Davi, também quero agradecer a participação aqui no Estúdio News para entender um pouco mais sobre algo que é tão falado, mas ainda há algumas nuvens ali no debate. Olá, Gustavo. Olá, Maria Fernanda. Olá a todos e todas. Também é um prazer estar aqui e poder tanto aprender com a Maria Fernanda quanto compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho a partir do Observatório do Clima, do Instituto de Energia e Meio Ambiente e do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Maria Fernanda, eu queria começar, a primeira pergunta para vocês é entender o que é o efeito estufa, afinal de contas. A gente ouve muito falar, mas o que proporciona ele? Ele é uma reação natural do meio ambiente, do nosso planeta? Não é? Os gases que acabam causando esse efeito estufa? Isso mesmo, Gustavo. O efeito estufa é um fenômeno natural, né? Acho que como você colocou, ele é um fenômeno natural. Sem o efeito estufa, a gente não estaria hoje no planeta Terra tendo a vida como a gente conhece, né? A temperatura seria de aproximadamente menos 18 graus, o que hoje a temperatura média é em torno de 15 graus. Então, o que existe, né, na atmosfera são gases, principalmente vapor d'água, dióxido de carbono, metano e alguns outros, que formam essa camada na atmosfera e que ele mantém a temperatura aquecida. Então, a energia solar, né, não tentando, pensando, né, não tentando deixar de uma forma complexa, mas a energia solar, ela atinge a superfície terrestre, ela aquece a superfície, ela aquece os oceanos e parte dessa energia solar volta para o espaço. Outra parte é retida por essa atmosfera, né? E é retida e mantém o calor, né? E aquece os nossos sistemas. Então, sem o efeito estufa, a gente teria temperaturas negativas, né? Não seria possível a vida como a gente conhece hoje. Davi, pegando então isso que a Maria Fernanda falou, quais são os problemas hoje, ou pós-revolução industrial, enfim, que causaram um efeito estufa além do normal, que a gente poderia falar, ou seja, acima do que a gente deveria ter? Sim, pegando o gancho da analogia, né, a gente talvez não esteja tão familiarizado com uma estufa. E alguns cientistas, eles preferem usar o termo efeito cobertor, né, que também é adequado para descrever esse fenômeno que a Maria Fernanda acabou de explicar para a gente. E a ação antrópica do homem está, ao emitir mais gases de efeito estufa para a atmosfera, o que estamos causando é um espessamento desse cobertor, né? Então, isso atinge esse equilíbrio dinâmico da temperatura da Terra, né? Que recebe calor do Sol e precisa liberar de novo para o espaço de forma equilibrada, né? E com o ser humano bombeando, emitindo gases de efeito estufa na atmosfera, a gente tem esse espessamento e um desequilíbrio causando essas mudanças climáticas, né? Esse aquecimento generalizado da atmosfera, né? Isso acontece principalmente a nível mundial pela queima de combustíveis fósseis. Então, ao transformar, né, o carbono armazenado de forma química, ele queimado, ele se transforma em dióxido de carbono, e que é um gás de efeito estufa e que contribui com com esse espessamento da atmosfera, né? Além disso, a gente tem
também as mudanças da vegetação, né, do uso da terra, né, o desmatamento. Isso também causa emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a gente está liberando para a atmosfera um carbono que está estocado na vegetação. Temos também, além disso, as emissões por conta da gestão de resíduos, né, por causa da decomposição nos lixões, nos aterros sanitários, e também na agropecuária, pelo uso de fertilizantes e pela criação, principalmente do gado, que emite metano pela fermentação, pelo processo digestivo desse animal. Maria Fernanda, eu queria entender também, a gente está acompanhando a tragédia no Rio Grande do Sul, trazendo as informações, preocupado com a situação por lá. A gente pode dizer que esse é um reflexo direto do efeito dos gases, do efeito estufa, da proliferação desses gases na nossa camada de ozônio, e isso provoca essas tempestades e secas que a gente vem acompanhando. No caso do Rio Grande do Sul, tempestade, mas em outras regiões também secas. Isso tudo está na conta do efeito estufa? Gustavo, é interessante a sua colocação, né? Porque a gente, às vezes, leva tudo para as mudanças climáticas, né? O causador de tudo são... Então, tudo que o Davi colocou, né? Do aumento das emissões por causa da atividade humana, sim, vão aumentar, vai ter uma maior retenção de calor aqui na superfície terrestre, né? Isso vai alterar a dinâmica das correntes marítimas e vai alterar os eventos extremos climáticos, vão ter impactos, né? Mas a questão é assim, não é a mudança climática, né, causadora de tudo, a gente pode dizer, mas ela agrava, ela intensifica. Então, em sistemas, né, socioeconômicos que já estão ali numa situação de vulnerabilidade, a gente pode dar exemplo como você colocou, né, do Rio Grande do Sul. Então, já tem uma situação, às vezes, de alguma vulnerabilidade social. Então, já existe uma situação colocada. A mudança climática ela vai agravar, né? Então, hoje a gente já tem publicações, né? Trago aqui o último relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima, que ele traz informações mundiais e traz essas projeções do que vai acontecer, considerando aumento de 1 grau, aumento de 2 graus, até 4 graus, né, na temperatura média do planeta. E o que ele traz é que o que é a mudança climática, né, esse aumento da concentração dos gases na atmosfera vai causar. Um evento que antes ocorria a cada 10 anos, se a gente aumentar em 1 grau, ele vai ocorrer a cada 3. Vão ocorrer 3 eventos em 10 anos. Se a gente aumentar em 3 graus, ele vai ter uma ocorrência maior. Então, acho que, para trazer aqui, né, para simplificar, a gente pode dizer que a frequência e intensidade dos eventos climáticos que já ocorrem está se ampliando, né? Então, vai aumentar em frequência e intensidade esses eventos, né? Então, aí a gente faz uma relação do que está acontecendo, né, no Rio Grande do Sul, e isso que você colocou também, secas, né? O Brasil, ele está entre os 10 países do mundo, né? No último relatório do Banco Mundial, de 2022, ele teve o prejuízo econômico, a gente está entre os 10 países com maiores prejuízos econômicos relacionados a eventos climáticos e daí diretamente relacionado à seca, né? No caso, a seca. Então, naquele momento foi a seca, né? Agora são outros impactos que a gente está acompanhando. Claro. Davi, eu queria entender, justamente, a Maria Fernanda citou relatórios e estudos, e você também, como integrante do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa, eu queria entender como que se consegue mensurar o quanto uma indústria está jogando de gases para o nosso ambiente, como que é possível checar e saber, determinado país polui mais ou joga mais gases do efeito estufa. Como é que é feita essa mensuração? A mensuração, tecnicamente, não tem grandes dificuldades a nível individual, né? Ou seja, se eu estou falando de uma empresa, de uma indústria, né?
Basta conhecermos os processos que acontecem dentro dela. Então, se ela queima gás natural para produzir calor, ou se ela consome eletricidade, né, para tocar seus processos internos. É bem conhecido, né? A partir do uso do gás natural, a gente conhece o seu, seu poder calorífico, suas propriedades químicas, e daí deriva o quanto de dióxido de carbono ou outros gases de efeito estufa são produzidos a partir dessas operações, né? A grande questão é como que a gente reúne os dados, né, em escala para cobrir toda a economia de um país e de todos os países do mundo, né? E aí a gente precisa trabalhar com muitos dados, estatísticas confiáveis dos países, né? A gente precisa de sistemas robustos de produção de informação nos países, tá? Então, é um trabalho que é muito necessário da gente ter organizado e transparente, aberto, né, acessível esse tipo de dado, tá? Então, no Brasil, para te dar o exemplo que a gente desenvolve no Observatório do Clima, que é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, são 4 organizações que responsáveis por essas estimativas, cada uma especializada num determinado tema, né? Então, temos uma equipe para energia, indústria, uma equipe para resíduos, uma equipe para agropecuária, uma equipe para mudança de uso da terra, né? Então, isso para abarcar esse trabalho que é bastante grande, né? Nós fazemos isso no Brasil de forma independente, né? Todos os anos publicamos uma nova coleção de dados, atualizando com a informação do ano anterior e recalculando toda a série histórica, né? Porque essas bases de dados, estatísticas de energia, estatísticas do que acontece com cada quilômetro quadrado do território brasileiro, estatística de número de rebanho, quantidade de fertilizante utilizado, conhecimento sobre o tratamento de resíduos, tudo isso vai evoluindo ao longo do tempo, né? E com essa evolução, a gente tem uma capacidade de produzir dados cada vez melhores, tá? Então, a gente realiza esse trabalho e de forma independente, e assim como nós realizamos de forma independente, os países têm que, periodicamente, reportar isso para a Convenção do Clima, né, das Nações Unidas. Então, existe essa exigência dos países de que seja reportada as emissões. Então, tudo, no final, vira um grande quebra-cabeça, né, das informações produzidas nos países, nas organizações, para construir esse quadro global, né, das emissões. Claro. Maria Fernanda, uma dúvida que acho que passa na cabeça de muita gente: esses gases que a gente emite para a nossa atmosfera, esses gases principais, dióxido de carbono, enfim, eles ficam presos por algum tempo determinado, então eles vão formando esse colchão, ou esse cobertor, como o Davi falou, só aumentando, ou eles demoram muito tempo para se dissipar e o que a gente precisa fazer como sociedade, como planeta, é justamente parar de produzir e acelerar o processo para eles se dissiparem? Eles têm um tempo de vida útil, né, esses gases. Então, a gente sabe hoje que mesmo se a gente parar com todas as emissões, né, todas as emissões principalmente relacionadas, né, a combustíveis fósseis, né, e tudo que o Davi trouxe, se a gente parar hoje, as mudanças que estão acontecendo no nosso sistema climático vão continuar por causa do tempo de vida de cada gás na atmosfera, né? Então, tem lista dos vários gases, né? Então, o metano tem um período de vida mais curto, né? Depende de cada gás, né? Mas, então, por isso que a gente diz, né? Mesmo se a gente parar, é lógico que a gente faz esforços para parar as emissões, né? Para reduzir as emissões, e a gente não pode parar, né, com essas ações de redução de emissão. Mas mesmo que a gente faça esforços para parar hoje todas as emissões de gás de efeito estufa, os efeitos vão continuar por um tempo, ainda um tempo considerável. Então, por isso que ao mesmo tempo que a gente fala hoje
principalmente nas negociações internacionais, e que depois vem como compromissos para os países, é que a gente tem que trabalhar na linha de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas também na adaptação, tornando os nossos territórios mais resilientes aos impactos das mudanças climáticas, né? A gente não tem como hoje só não pensar em adaptação, né? Já não tem, a gente já passou, né, dessa janela de oportunidade, vamos dizer. Hoje a janela de oportunidade ela está cada vez mais estreita. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Trabalhar em planos de adaptação, como entender o risco climático que está posto hoje e como que a gente pode, que medidas que a gente pode trabalhar para aumentar a resiliência de cada território. Davi, é possível a gente acelerar? Claro que a gente está falando primeiro de reduzir esses gases, mas o que o planeta pode fazer para que a vida útil desses gases seja mais curta? Reflorestamento, ou seja, trazer mais áreas de florestas onde foi dematado, isso pode de fato ajudar ou não? Isso pode, de fato, ajudar, né? Isso é chamado de remoção. É possível, a partir do crescimento da vegetação, nós consumirmos esse CO2, esse dióxido de carbono, que está acumulado em excesso na atmosfera pelo processo de fotossíntese, né? Então, a vegetação, ela absorve esse dióxido de carbono junto com a luz solar, né, e sintetiza a matéria orgânica. Então, sim, de fato, né, estratégias de recuperação de áreas degradadas com reflorestamento é uma estratégia que pode reduzir o tempo de vida útil desses gases liberados. Maria Fernanda, falando ainda sobre estratégias, pelo fato do efeito dos gases do efeito estufa serem globais, pouco adianta se uma ou duas nações, vou citar, por exemplo, o Brasil começar a justamente ter uma preocupação, reflorestar áreas. Só que outras nações, não vou citar nome até para não criar nenhum problema diplomático, mas se outras nações não fizerem o mesmo, não adianta nada o que a gente faz aqui, ou seja, tem que ser um pacto global de fato, ou seja, todos trabalhando juntos, porque senão os impactos serão pequenos se só uma ou outra nação fizer? Essa é uma discussão global, realmente. A redução dos gases de efeito estufa tem que ser discutida a nível global, né? Hoje acontecem as conferências das partes no âmbito do NFCCC, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, e ali é um momento que os países levam suas preocupações e as questões para tentar chegar a acordos e protocolos e compromissos comuns. Então, o que a gente fala muito, né, o Brasil e todo o sul global, é que a gente precisa de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, realmente, por ser global, né, precisa de um esforço de todos os países. O que aconteceu no Acordo de Paris, que foi em 2015, foi um compromisso de que cada país apresentou o seu compromisso. Então, todos os países, né, são 197 países, e todos os países que estão envolvidos, eles apresentaram um grau de comprometimento. Então, hoje a gente não pode se isentar, né, dizer que não, eu não tenho uma responsabilidade tão grande. Sim, tem responsabilidades comuns, porém diferenciadas, porque a gente teve um nível de emissão menor comparado com países do hemisfério norte. Mas mesmo assim, a gente tem que pensar num desenvolvimento com uma emissão menor. Então, já partir, né, se naquela época, né, na Revolução Industrial, como a gente colocou um contexto, né, para trazer aqui, quando começaram as emissões, foi uma atividade humana, quando começou muito por causa do combustível fóssil, do consumo de combustível fóssil. Então, hoje a gente já tem tecnologias melhores, a gente já pode partir de um desenvolvimento melhor, considerando tecnologias mais limpas. E daí, uma coisa que é muito levado nessas discussões e conferências internacionais é a transferência de tecnologia. Então, se os países do hemisfério norte, né, do norte global, já têm uma evolução, então a gente pode ter um desenvolvimento mais limpo, né? Então, isso
que a gente considera também, né? Então, sim, a gente tem que ter esse compromisso, né? A gente não pode dizer, não, eles já emitiram, já fizeram a parte deles, a gente também, agora a gente tem que ser a nossa vez de emitir. Não, a gente pode ter um desenvolvimento mais limpo. Isso já é possível, já tem tecnologias, muitas tecnologias, a gente está sempre evoluindo, né? Acho que sempre na indústria, na transição energética, né? No produção de energia, existem muitas fontes já disponíveis, muitas fontes mais renováveis, mais limpas de desenvolvimento, né? Desenvolvimento econômico. Pegando ainda essa discussão global, Davi, quando a gente acompanha fóruns, discussões a nível internacional, o Brasil sempre é citado como um possível protagonista, como um país que se interessa pelo tema e que pode trazer a discussão ainda mais a fundo. A gente está preparado, de fato, para ser esse protagonista? A gente tem know-how, a gente pode ser um agente transformador nessas discussões? Olha, eu digo que, tecnicamente, e a partir dos nossos recursos naturais e o que nós podemos entregar como sociedade, eu diria que o Brasil pode, sim. Ele está numa posição privilegiada de liderar, ter esse protagonismo climático de fato, né? Eu vou recuperar aqui também um pouco, aproveitando a pergunta passada, que foi sobre o papel do reflorestamento. Eu queria citar alguns números. Hoje, o desmatamento no Brasil é responsável por cerca de 1,2 bilhão de toneladas de dióxido de carbono emitido. Isso foi emitido no ano de 2022, na nossa última estimativa, né? Ao mesmo tempo em que está acontecendo o desmatamento em algumas áreas, principalmente na Amazônia, que produz muita emissão de CO2, também há áreas que estão sendo recuperadas e está ocorrendo o crescimento de vegetação. E essas áreas já são responsáveis hoje por 240 milhões de toneladas removidas da atmosfera. Isso está acontecendo bastante na Mata Atlântica, né? Fazendo um cenário prospectivo, né? Se nós recuperássemos o nível de vegetação que nós tínhamos em 2015, né? Que foi quando o Acordo de Paris foi assinado, se a gente fizesse isso até 2030 ou 2035, nós recuperaríamos 600 milhões de toneladas da atmosfera. Isso quase que seria suficiente para compensar, né, quase todas as emissões dos outros setores brasileiros, né, agropecuária, energia, indústria e resíduos, né? E isso não é para dizer que a gente pode se confortar com os outros setores continuando emitindo, né? Mas isso para mostrar que o Brasil, se reduzir as emissões em todos esses setores e também recuperar, investir nessa estratégia de recuperação da vegetação, nós podemos nos tornar o primeiro país carbono negativo do mundo. Isso antes de 2040, segundo aqui algumas estimativas que temos. Então, sim, o Brasil pode se tornar essa potência climática a partir de uma boa vontade política. Claro. Maria Fernanda, eu vou recuperar algo que justamente você falou durante a nossa conversa, que os efeitos já estão sendo vistos, né? A seca, as chuvas torrenciais, as inundações, dizendo a gente pode ter planos, como o Davi falou, sobre diminuir o número de gases jogados na atmosfera, mas os efeitos já estão sendo práticos. A gente também tem que pensar agora, como sociedade, em trazer armas para evitar mortes e danos maiores. Isso quer dizer, a gente vai ter que retirar cidades que estão próximas, por exemplo, a rios, porque o nível pode ser elevado. Essa tem que ser uma preocupação da nossa sociedade, ou seja, olha, o que a gente vai fazer daqui para frente pode melhorar no futuro, mas o presente a gente tem que se preocupar com
esses danos causados por essas mudanças climáticas que vão continuar? Com certeza, Gustavo. É o que eu comentei sobre adaptação, né? A gente não tem mais como esperar, né? A gente já tem que preparar nossas cidades, nossos sistemas socioeconômicos para os impactos das mudanças climáticas, né? Que, como eu comentei, são fenômenos que acontecem, são eventos climáticos que acontecem, mas estão sendo agravados pelas mudanças climáticas, né? Então, algo que tem que ser feito, né? E daí eu falo e reforço, assim, planos de adaptação, análise de risco climático. Então, a gente tem que compreender o clima atual e considerar as projeções futuras. Eu comentei desse relatório do IPCC, e ele reúne publicações de todo mundo e divulga essas informações, e ele já traz projeções futuras. Então, o que se espera, né, de eventos, e em cima dessas projeções futuras, sempre, né, pensando num planejamento do governo, né, de Estado ou de empresas, de empreendimentos, pensar em pegar cenários mais conservadores, porque a gente precisa se planejar para isso. E compreendendo isso, você consegue colocar num planejamento. O que acontece hoje é que muitas vezes a gente só utiliza para planos e só bases históricas, considera só séries históricas e mudou o padrão, né? É o que eu falei, então, dos eventos, né? Os eventos que aconteciam uma vez a cada 10 anos, aumentou a frequência, aumentou a intensidade. Então, a gente não pode mais utilizar só dados históricos, só base histórica. Então, eu reforço isso muito, porque a gente, né, trabalha no Estado e a gente vê, né, planos de municípios, só considerando bases históricas e planos de desenvolvimento, né? Eu acho que aqui eu trabalho na área ambiental, mas eu acho importante falar que não é um tema só ambiental, não é um tema de desenvolvimento, né? É um tema econômico que tem que reunir todos, né? Aqui a gente tem que ter mudar o paradigma, né? Não faz mais parte de uma discussão só da área ambiental e trazer obras, planejamento, né? Todos os setores que tem que ser uma discussão intersetorial, né? Reunir vários atores, né? Para adaptação, né? Para se adaptar, se tornar mais resiliente, a gente precisa de uma governança inclusiva, né? Então, e daí analisar, né? Acho que a diferença um pouco da adaptação e do que o Davi está trazendo, né, da mitigação, de reduzir as emissões, é que a adaptação é muito local. Então, não tem como a gente dizer que tem que remover pessoas de uma determinada região. A gente precisa estudar aquele local, aquela região, ver as possibilidades, o que vai acontecer ali, mas depende de cada região, né, das características de cada região. Então, essa é um pouco a diferença, né, que a gente fala assim, as emissões de gases de efeito estufa, a gente vê muito a nível global, mas quando a gente vai estudar a parte de como se adaptar, como tornar aquele território mais resiliente, você tem que fazer estudos específicos, locais, vendo a realidade de cada região. Davi, só para a gente fechar, infelizmente nosso tempo está acabando, mas está sendo uma aula conversar com vocês dois. Quando muita gente ouve falar sobre reflorestamento, sobre justamente ajudar o meio ambiente, tenho a impressão que fica muito uma coisa, olha, deixar a floresta, aumentar a floresta e ponto final. Eu queria tentar entrar nessa questão do paradigma que a Maria Fernanda falou. As cidades, elas têm tecnologia e estrutura para também serem, obviamente, não verdes, mais sustentáveis. Eu relembro aqui algumas ações, se não me engano, uma que há na Holanda, que são os tetos verdes, ou seja, o teto das residências, dos prédios, acabam ajudando justamente a cidade ficar, ou jogar menos gases nocivos para a atmosfera. É possível uma cidade ainda ser uma metrópole, mas também ter um lado verde e ajudar nessa discussão? Não é só deixar mata e deixar a cidade separados, pode se juntar os dois? Olha, perfeito que você trouxe isso, Gustavo. A gente costuma dizer que a batalha do clima ela vai ser vencida ou perdida nas cidades, porque a nível global, o principal emissor de gás de efeito estufa é o setor de energia. E dentro dele a gente tem duas coisas maiores. O uso de combustíveis fósseis para produzir eletricidade
e o uso de combustíveis fósseis para mover veículos, né? Carros, caminhões e ônibus. Tanto a eletricidade, né, quanto a atividade de transporte são atividades essencialmente puxadas pelo modo de vida urbana, né? E então reduzir as emissões depende essencialmente da ação dentro das cidades, né, tanto das gestões quanto dos cidadãos, de uma conscientização acerca de padrões de consumo, comportamento, de eficiência energética, tá? Então, para pegar aqui o exemplo do setor de transporte, né? Nós já estamos vivendo muitos problemas de mobilidade urbana nas cidades, né? A gente já não consegue ficar satisfeito com horas e horas de trânsito, de má qualidade do transporte público, de lotação nos veículos, da lentidão. Tudo isso é um desperdício enorme, né? E é um desperdício tanto do tempo das pessoas, quanto de energia, de custo de recursos, de orçamento das famílias, quanto de uma emissão excessiva de gases de efeito estufa que não precisava estar aí, né? Então, as cidades devem melhorar o seu planejamento urbano para que haja menos deslocamentos, né? Uma distribuição melhor das oportunidades de trabalho perto das moradias, o uso de transporte eficiente, que é o transporte de massa, o transporte coletivo, que emite, apesar de um ônibus, por exemplo, emitir mais gases de efeito estufa individualmente do que um carro, ele transporta muito mais gente, né? Então, a conta por pessoa fica muito menor. Também o transporte ativo, né? Então, assegurar condições seguras de caminhabilidade, de uso de bicicleta nas cidades, que são deslocamentos de emissão zero, né? Então, há muito que ser feito na cidade, né, em termos de redução de consumo energético, né? Então, na parte de eletricidade que eu comentei também, usar a energia de forma mais inteligente, né? Isso vai demandar menos de um sistema que vai demandar menos usinas geradoras de energia, tá? Então, tudo isso faz parte aí do que precisa ser feito no ambiente urbano. E assim como você citou também a qualidade da própria natureza inserida no ambiente urbano, né? Então, a gente ter mais parques, a gente ter mais áreas vegetadas, tudo isso com certeza vai contribuir também para uma regulação mais adequada da concentração de gases de efeito estufa. Pois é, os desafios são enormes, mas a gente não pode perder a fé nem a vontade de fazer essas alterações. Davi, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News para falar sobre um assunto tão importante. Eu que agradeço. Maria Fernanda, também obrigado pela participação aqui conosco e na ajuda para contribuir para a gente que está aqui e está em casa entender mais sobre o que se está passando. Obrigada, Gustavo. Agradeço a oportunidade. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei então com a Maria Fernanda Pelizon Garcia, gerente do Departamento de Sustentabilidade da CETESB, e David Tsai, coordenador do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!